Segundo o evangelista João, o capítulo de número 20, bendito é o nome do Senhor. Evangelho, segundo o evangelista João, o capítulo de número 20 e o versículo de número, iniciamos pelo 11, versículo 11 a seguir, aonde nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Versículo 11 diz assim, igreja: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos seus pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isto. Quantos podem dizer amém? Entra em contradição, porque quando lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 a seguir, a Bíblia nos diz, Mateus nos diz, que duas mulheres foram ao sepulcro. Quando olhamos, meus amados irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de Marcos, ele diz que 3 mulheres foram ao sepulcro. Quando olhamos o Evangelho de Lucas, ele diz que várias mulheres foram ao sepulcro. Mas quando olhamos o Evangelho de João, ele fala apenas de Maria, a Madalena, que foi ao sepulcro. Sua harmonia. E isto é prova da inspiração e inerrância da santa e poderosa palavra de Deus. Portanto, voltando para o texto lido, a Bíblia diz que quando Maria Madalena vai ao sepulcro e ela é registrada apenas por João, ou melhor, João registra apenas o seu nome, não é porque as outras não estivessem como registrou Marcos, Mateus e Lucas, e sim, porque foi ela que chamou mais a atenção de João, foi ela que chamou mais a atenção desse evangelista. Mas a Bíblia Sagrada diz que as demais também ali estavam. E ainda a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor aparece às mulheres e que elas vão anunciar que Jesus não estava mais morto, que havia ressuscitado, também Pedro, ele sai na companhia do discípulo amado para verificar se de fato era verdade. A Bíblia diz que quando ele chega com outro discípulo, ele olha para ver se de fato o mulheres era com a pedra do sepulcro, mas se era necessário cerca de 12 homens para revolver a pedra, não foi necessário, porque o anjo que estava ali, com certeza, já havia revolvido a pedra, sem ser necessária a intervenção ou ação humana.
quando os discípulos, em especial Pedro, que chegou depois, mas entra no sepulcro, ele vê que o sepulcro não apenas estava aberto e que o corpo não estava mais ali. E ele não estava ali porque Jesus já havia ressuscitado, mas ele observa algo interessante e que pode passar de forma despercebida por nós, leitores da palavra. A Bíblia diz que Pedro olha e que os lenços, ou que o lençol que estava enrolado o corpo do Senhor estava de lado, mas o lenço que estava sobre a cabeça do Senhor estava dobrado sobre a pedra. Meus amados irmãos, isto é extremamente interessante, porque o lenço estava dobrado. Na cultura judaica, quando alguém se levanta e que não dobra o lençol, é porque ele está dizendo: não precisa dobrar, porque daqui a pouco eu vou voltar e usar de novo. Mas se ele não volta mais, cuidadosamente ele dobra o lençol e guarda lá, e quem ver não precisa nem perguntar se aquele hóspede ainda vai ficar, porque o lençol dobrado está dizendo claramente: eu não volto mais aqui, eu vou embora. Jesus, antes de sair daquele sepulcro, ele dobra o lenço que estava sobre a sua cabeça. Se Pedro ainda estava com dúvida, ao ver o lenço dobrado, ele enche o coração de alegria, porque ali estava dizendo: quem usou saiu para não voltar mais, quem esteve aqui não vai usá-lo novamente. Eis a razão, queridos e amados irmãos, que José de Arimateia não teve dificuldade de emprestar o túmulo para Jesus, porque Jesus, sempre que usou alguma coisa emprestada, em primeiro lugar foi por pouco tempo, em segundo lugar ele devolveu. Jesus devolveu o jumento, Jesus devolveu o sepulcro, Jesus devolveu o lenço. Aleluia! A Bíblia Sagrada, meus irmãos, minhas irmãs, diz que agora eles estavam ali olhando para dentro do sepulcro, e Maria agora ela começa a chorar, perguntando: aonde está o Senhor? Mas quem era Maria Madalena? Quem era esta mulher?